volta com Manhã da Piedade. Agora eu quero reforçar sobre esse símbolo que aparece aí no seu canto direito. Se você pegar seu celular, apontar para esse QR Code, ele vai te levar para conhecer e, se puder, nos ajudar aos diversos projetos da família, dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte, vem fazer parte da nossa família. Então agora, gente, nós vamos conversar sobre a semana Laudato Si. Significa, sabe o quê? Louvado seja. Laudato Si 2021, esse evento global organizado pelo Vaticano, vai até o próximo dia 25 de maio e pretende refletir sobre a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco a respeito com o cuidado com a nossa casa comum. E para falar e refletir sobre esse tema, vamos bater um papo com o bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Vicente Ferreira. Uma honra para nós, Dom Vicente, uma alegria. Bem-vindo ao Manhã da Piedade, sua bênção. Bom dia, Moninha. Deus abençoe você e todos que nos acompanham através da Manhã da Piedade. Está tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus e com o senhor. Estamos caminhando, né? Passo a passo. Devagarinho a gente vai, né? Isso mesmo. Dom Vicente, para que essas pessoas que não têm o costume de escutar, no ano passado se falou tanto da Laudato Si, ano retrasado, o que esta semana, Laudato Si, intitulada pelo Vaticano, o que ela é propriamente dito? Então, é o 6º aniversário, você já anunciou, da carta do Papa Francisco, que tem esse título. E todo ano, nessa época do mês de maio, nós reservamos, enquanto igreja, uma semana para reforçar o trabalho da proposta da ecologia integral, que vem principalmente do magistério do Papa Francisco, mas também que é assumido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a igreja no mundo inteiro. Resumidamente, essa tomada de consciência, como o próprio texto diz, alguma coisa não vai bem entre nós. E isso por conta da maneira com que relacionamos com o meio ambiente. Então, se estamos num sistema que mata, que explora, que devasta, causando tragédias, crimes, também vai aumentar o sofrimento do nosso povo e da nossa gente. E numa mensagem que o Papa enviou a toda a igreja, ele diz o grito dos pobres e o grito da terra. Então, essa semana é para a gente refletir, e não só refletir, conhecer mais, mas tomarmos enquanto pessoas, indivíduos e na coletividade decisões que vão transformar essa realidade para um mundo melhor. É verdade, Dom Vicente, tão importante estarmos abertos para escutar o grito da terra e dos pobres, né? E nos questionar também, assim como a carta fala, que tipo de mundo nós queremos deixar para aqueles que vêm depois de nós e para as crianças que estão crescendo. Aí eu pergunto para o senhor, quais são os principais pontos dessa carta encíclica Laudato Si e o que deve ser destacado mais, na opinião do senhor? Olha, eu tenho quase o texto assim, mais ou menos decorado, então se eu falar muito, você pode me interromper. Mas vamos lá, rapidamente. Não, só fica à vontade, viu? Começa numa análise muito realista do que está acontecendo com o nosso planeta. A primeira parte é um diagnóstico de todas essas tragédias, do aquecimento global, a questão do clima, da poluição da água, desmatamento e tantas outras questões que são desafiantes para a nossa atualidade em relação ao meio ambiente. Depois, nós vamos para um ponto importante, que é pensar tudo isso à luz do evangelho da criação, ou seja, esse tema não é um tema de pessoas ambientalistas somente, de algum tipo de pensamento político somente, é uma questão de fé, pensar a criação a partir, né, da luz da nossa fé cristã. Logo em seguida, aí vem um capítulo muito importante sobre a ecologia integral. O que é ecologia integral? Resumidamente, tudo está interligado nessa casa comum. Romper essa ideia de que
eu faço alguma coisa aqui, isso não vai repercutir ou vai ficar aqui restrito. Eu jogo uma garrafa de plástico no rio, no córrego, no fundo da minha casa, isso é uma coisa que vai ficar aqui mesmo. Não, isso tem repercussões em cadeia, né? Então, tudo está interligado na casa comum. Uma guerra que acontece num outro país influencia a gente aqui. Agora, um gesto de amor, de carinho, de cuidado, uma árvore que a gente planta, um jardim que a gente cria, vai também influenciar todo o planeta. E as decisões internacionais muito importantes no combate ao aquecimento global, nós temos ciência suficiente para resolver problemas que, se não forem resolvidos agora, pode ser que não tem mais jeito. Questão, por exemplo, da emissão de gás carbono. Isso depende, então, de uma boa vontade não só individual, mas uma boa vontade nacional e internacional. Então, a ecologia integral é para tratar nessa perspectiva, mudar a nossa visão de que nós estamos isolados nesse planeta. Tudo está interligado, inclusive nós, como irmãos e irmãs. Lá na frente vem as propostas de como fazer isso, né? Como mudar isso, investindo na educação. Esse tema tem que entrar na catequese de nossas comunidades, influenciando e formando as novas gerações numa nova mentalidade. Tudo isso para que a gente possa ver o nosso planeta não só como um objeto a ser explorado, é linda essa parte, mas um jardim a ser cultivado para o nosso encantamento e para o nosso desfrute, para que a gente viva bem, como irmãos e irmãs. E tudo para superar essa mentalidade muito capitalista que nós temos hoje, de que a terra, os seres vivos foram feitos simplesmente para a nossa exploração. E não é. Então, quando São Francisco entra aí, você disse, né, louvado seja um hino de São Francisco, entra por isso, para que a gente aprenda a sair de uma postura de vida global que destrói para uma postura de encantamento, de cuidado, de zelo, onde a gente vai ser muito mais feliz. Talvez com menos posses. Por que não? Uma vida mais simples, mas muito mais feliz, porque a gente vai ter o necessário e todos teremos direito àquilo que é mais básico à vida. Então, é uma semana muito importante para a gente caminhar enquanto cristãos e reforçar as nossas redes que já trabalham nessa direção. E a Arquidiocese, claro, tem um trabalho bonito nesse campo também, a Arquidiocese de Belo Horizonte. Verdade. Nossa, Dom Vicente, o senhor falou tantas coisas importantes só nessa pergunta que eu vou desmembrar. É muito lindo falar do jardim. Quando o senhor fala do jardim, a gente se remete ao Éden, quando Deus criou tudo e era tudo bom e muito bom. E a gente precisa mesmo retornar. E o senhor fala dessa educação e da catequese, a importância da educação, a importância das crianças. E começa de pequeno, né, Dom Vicente? Dentro da nossa casa, a gente já precisa de estar educando os meninos para ecologia, a biodiversidade. E o senhor acha que o principal fator é a falta de educação? Ô, minha querida, eu acho sim, no sentido de não só a falta de educação, porque é o jeito que a gente educa, porque nós adultos estamos já muito. Parece que a nossa pele já respira essa coisa voraz de posse, de poder, de domínio, e a gente acaba influenciando as novas gerações. Só que a semana Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco, alerta que desse jeito não dá mais, senão não vai ter nem futuro para as próximas gerações. Então, é educar nesse sentido de uma nova perspectiva da nossa relação com o meio ambiente. Então, acho que a educação é um dos pontos fundamentais para a gente gerar uma vida nova, um novo jeito de ser nessa terra. Passa pela educação na escola, na família, e também em nossa catequese, em nossas comunidades eclesiais. Concordo com você plenamente, é um ponto-chave para a mudança. Sabe por quê? Às vezes eu fico pensando na minha ação cotidiana, que muita coisa
a gente não vai ver o resultado. Nós não temos tempo mais para ver o resultado. E eu escutei de um padre, muito meu amigo, uma frase que eu acho que você vai gostar. Meu filho, às vezes a gente tem que assumir a missão de somente semear. Nós não sabemos se nós aqui vamos colher, mas lá na frente a gente espera que alguém vai colher. Isso é lindo, né? Isso é a nossa vocação. Isso é lindo, isso é o nosso chamado. E vou falar com o senhor, Dom Vicente. Eu acredito que o senhor, com todos esses anos de padre, bispo, o senhor muitas vezes só semeou, não viu. Mas depois, assim como Paulo, recebeu as cartas contando dos frutos das comunidades por onde o senhor passou, não é verdade? Olha, 4 anos de bispo esse ano, né, dia 27 de maio, e 25 anos de padre, no dia 16 de novembro. A maioria desse tempo passei na congregação redentorista como missionário, andei por muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, sempre percebendo isso, e aprendi muito. Você tem toda a razão. Tem coisas que às vezes eu escuto assim, foi o senhor que deu essa ideia, que eu já nem me lembro, mas eu acho que a beleza da vida é isso, a gente não achar que nós vamos ter controle da existência, e fazer uma revisão profunda de que a gente semeia, a gente é apenas um instrumento nas mãos de Deus nesse mundo. E a ecologia integral, eu não tenho dúvida de que é um tema, esse tema da Laudato Si, transversal, interfere muito na vida de todos. A gente precisa de semear nesse sentido, não é achando que vai semear só num quintal particular da minha casa, não, nós estamos semeando coisas para o mundo todo, porque interfere, né, as ideias, as reflexões, as ações, né? Interfere a Verdade. mentalidade para mudar isso. Alguns filósofos mais da história, da nossa historicidade, diz que para a gente mudar uma cultura, viu, não fique decepcionado com isso, não. Para a gente mudar uma cultura, a gente precisa pelo menos de 100 anos, viu? É verdade. É uma E geração tem, inteirinha, se não for duas. e tem gente querendo começar uma obra hoje e achar que tudo vai mudar amanhã, não vai. A gente tem que ter uma paciência histórica e confiar que Deus está conosco, que eu acho que é o mais importante, também que dá muita paz na consciência da gente, a gente saber que está do lado certo da história, sabe? É verdade. Às vezes as pessoas pressionam a gente assim, de que lado que o senhor está, questão de partido, essa coisa, eu fico sempre rezando as minhas orações, meu Deus, eu quero estar do lado certo da história, mesmo sabendo que eu também erro, que tenho opiniões equivocadas, mas eu gostaria muito de chegar ao final da minha vida louvando a Deus assim, olha, eu consegui ficar do Combati o lado bom certo, combate. exato, ficar do lado certo da história é não compactuar com muitas estruturas de morte que estão aí entre nós, não é mesmo? E Verdade, combatê-las e tentar verdade. mudá-las. Verdade. Dom Vicente, falando sobre a água, né? Falando dessa crise ecológica, outro dia eu escutei uma pessoa falando que a Terceira Guerra Mundial será por conta da água. E nós temos aqui na nossa Amazônia uma riqueza. E que o homem, o homem, não falo eu e o senhor, mas a gente faz parte dessa humanidade que destrói, a humanidade caída. O que o senhor pensa sobre isso? Não preciso de ter receio de dizer que eu também faço parte dessa humanidade caída. Eu também erro, peco e também contribuo muitas vezes por questões, porque nós somos todos da mesma raça, né? E todos somos de Cristo, como a nossa fé diz. Então, se somos solidários no bem, somos solidários também no pecado. Isso daí não tem, é uma questão teológica, de fé, né? Somos da mesma carne, da mesma espécie e somos todos de Cristo. Mas sobre essa questão da água, questão da Amazônia, é urgente. A gente tem acompanhado, infelizmente, muitas ações governamentais na contramão daquilo que a gente desejaria e deseja. A CNBB tem se manifestado muito, tentando dialogar com instâncias da esfera estadual, nacional,
internacional, conscientizando de que a Amazônia é um patrimônio para ser preservado e não pode continuar essa insistência de destruição, porque isso vai trazer muitas consequências, sobretudo na questão climática e na questão hídrica. Nós temos no solo da Arquidiocese aqui, eu costumo dizer, gente, pelo amor de Deus, vamos entender que nosso solo de Minas Gerais não tem só minério, tem coisa muito mais séria, tem água, tem biodiversidade. Se a gente ficar nessa obsessão de achar que a única solução que a gente tem é explorar, é a mineração, aí a gente está vendo aí Mariana, Brumadinho, olha, o patrimônio hídrico depois claro, das vítimas humanas, né, das mortes e de afetar o corpo de tantas pessoas, inclusive com a morte, a água é o elemento que está sendo mais devastado. Então, eu não tenho dúvida de que é a terceira guerra, mas ela já começou. Nós temos não saberia dizer agora a, a questão numérica, mas já tem muitas comunidades nesse Brasil, por esse mundo afora, que sofrem porque não tem água, e quando tem, não é uma água boa, é uma água contaminada. Então, isso, e depois, assim, os riscos dos ricos privatizarem esse bem que é de todos. A igreja defende, né? Eu acho que é uma consciência que a gente tem. A água é um direito fundamental de todo e qualquer ser humano. Não só de todo e qualquer ser humano, mas de todo e qualquer ser vivo que precisa da água. Verdade. É um bem, é um patrimônio que tem que ser acessível a todos. Verdade. Isso mesmo. Dom Vicente, então, para a gente poder ver o tempo aqui, né? O senhor sabe que o senhor apresenta programa aqui também, o tempo aqui briga com a gente. E aí, então, assim, só para a gente poder fechar, o importante dessa Laudato Si, dessa semana, conscientizar as pessoas a viver a ecologia no seu dia a dia. Olha, a pandemia está aí, espero que todos nós estejamos muito sensibilizados, que aquilo que talvez a gente encare como uma coisa banal e natural e normal, o vírus está fazendo a gente pensar. Olha o ar que respiramos, olha as relações que temos, como nos comportamos. Isso a Laudato Si nos pede. Eu incentivaria que a gente pudesse ler o texto devagarzinho, para quem tiver um pouco mais de dificuldade. É um texto muito bonito. Pegue aí, na internet tem, ou vai até uma livraria católica e adquira o documento, leia, medite esse texto. Agora, insisto, atitudes individuais muito importantes, mas a gente também tem que chegar a conversar e a dialogar com instâncias nacionais e internacionais, porque tem decisões que não adianta eu tomar uma decisão aqui e a sociedade não ter aquela boa vontade de conduzir a coisa num âmbito mais amplo, porque tem decisões que dependem de nossos governos, não é mesmo? É mesmo. Porque se a gente planta um jardim, mas vem um governo e desmata um Pantanal, queima a Amazônia, como é que nós vamos ficar? É Então, é uma verdade. consciência individual e coletiva, eu acho que isso a Laudato Si nos pede. E, no mais, olhar a vida com o olhar de Deus, como ele ficou feliz ao ver que tudo era bom. Que a gente também possa contemplar as coisas todas com esse olhar do Criador. Ah, que coisa boa. Dom Vicente, sua bênção, suas considerações finais. Minha consideração talvez seja simples, é desejar a todos muita saúde, esperança nesse tempo de travessia que vivemos. A gente não está atravessando só a pandemia, não, nós estamos atravessando a mudança de uma cultura globalizada. Nós temos muito caminho para fazer e para sonhar um mundo novo, como diz o Papa Francisco, principalmente para os jovens, as crianças, as novas gerações. Então, que por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo convite de estar participando do Manhã da Piedade. Ô, Dom Vicente, muito obrigada o senhor tão ocupado, parar um pouquinho sua manhã e vir conversar com a gente. Nos sentimos muito honrados com a sua presença. Estamos sempre de portas e coração aberto para te receber, viu?
Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço virtual ainda, né? É, um abraço. Aqui na TV Horizonte passa uma série que chama Discípulos. E no ano que o Papa Francisco lançou essa encíclica, Laudato Si, foram feitos vários episódios e eu gostaria que você assistisse comigo um pedaço de um episódio da Laudato Si, série Discípulos. Em junho de 2015, o Papa Francisco lançou a encíclica Laudato Si, ou Louvado Sejas na tradução para o português. A proposta que ele faz através deste documento é o desenvolvimento de uma ecologia integral, que envolva não apenas a questão do meio ambiente, mas que inclua também as dimensões humanas e sociais. É uma encíclica belíssima, uma encíclica da fraternidade. O convite não apenas a uma mudança de pensamento, mas principalmente uma mudança de práticas. O nome da encíclica foi inspirado na invocação de São Francisco de Assis, que recorda que a terra, a nossa casa comum, pode se comparar, ora, a uma irmã com quem compartilhamos a nossa existência, ora, a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Nós mesmos somos terra, diz o texto. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar nos permite respirar e a sua água nos dá vida e nos restaura. Tudo está em relação, tudo está conectado, tudo está ligado. Por isso, somos parte desse sistema que hoje grita por socorro. A terra se encontra maltratada e saqueada. Ela lamenta e o seu gemido se une ao de todos os abandonados do mundo. É por isso que o Papa Francisco nos convida a ouvi-los, exortando todos e cada um de nós para uma conversão ecológica. Isso quer dizer que é preciso mudar de rumo, assumir a beleza e a responsabilidade de um compromisso para o cuidado da casa comum. É preciso refletir e buscar soluções viáveis para questões como a escassez de água, a preservação da biodiversidade, as mudanças climáticas e a dívida ecológica. É preciso repensar as misérias humanas. Há quem questione a escolha do tema da encíclica, que reclame do Papa ter escrito um documento tão importante sobre o meio ambiente. Para os cristãos, vale lembrar que uma das primeiras coisas que Deus pede ao homem no relato da criação é que ele cuide daquilo que foi criado. É onde a sabedoria do Papa Francisco nos diz que é preciso saber diferenciar o homem como guardião da criação daquele que se julga proprietário e dominador do mundo. Em vários trechos, o Papa agradece o esforço e a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas questões. Ele nos enche de esperança quando lembra que nem tudo está perdido, porque os seres humanos, os mesmos seres que são capazes de tocar o fundo da degradação, podem também se superar, podem voltar a escolher o bem e se regenerar. O mundo criado segundo o modelo divino é uma trama de relações. É necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. Temos o dever de cuidar da natureza, mas também e, sobretudo, proteger o homem da destruição do outro e de si mesmo. Ai, gente, lindo demais, né? Lindo demais a Amazônia. Isso foi gravado na Amazônia. É muito linda a riqueza natural e nós precisamos cuidar da nossa casa comum.
Vamos para um rápido intervalo? Não saia daí, já já a gente está de volta.